tarde a todos. Nós vamos continuar aí o nosso módulo, né? Os nossos módulos de Química Orgânica. Estamos indo para o terceiro. Essa parte agora que eu vou passar para vocês, eu vou falar muito rapidinho e também vou falar o que eu vou cobrar na prova disso daqui. Não vou me demorar aqui, porque a gente está com pouco tempo para o último bloco. Mas por que eu fiz isso? Porque o primeiro e o segundo bloco, eles são muito de base. É a estruturação e a construção do pensamento de química na cabeça do aluno. Esse terceiro bloco, apesar de ser um tópico novo, ele é novo, mas ele é muita aplicação. Isso aqui é a boa notícia. Por incrível que pareça, apesar das pessoas estarem com rendimento mediano, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Basta a gente acertar essas arestas, tá bom? Para a gente ter uma P3 melhor, bem melhor. E aí vai ter uma chance de você precisar, de repente, de pouca nota para final, quem for para final, tá bom? Sobre as datas das provas, eu vou passar um e-mail para vocês, tá? Mas é basicamente o que o Gabriel falou, tá? Vai ser a última quinta-feira da penúltima semana e a última quarta-feira da última semana. 11 e 17, pré-natal, tá bom? Porque após isso já é Natal. E Natal já acabou as atividades. Semana do Natal não tem mais atividade, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, verificar essa matéria aqui, ó, ácido, base, duro e mole. Eu vou falar rapidamente no terceiro bloco, não vou falar agora. Sistemas conjugados eu vou dar um resumão, bem rapidinho. Hã? Sistema conjugado já não é mais ácido base. Sistemas conjugados, o que vocês precisam saber? Ó, já tem pré-conhecimento de vocês. Vocês vão imaginar o seguinte, ó, os sistemas conjugados é quando vocês têm as duplas ligações com possibilidade de mobilidade de elétrons. Isso é um sistema conjugado. Veja, como é que eu vejo isso, Leandro? Muito simples. Dupla sim, dupla não. Ou se você preferir, hora dupla, hora simples. Está assim, o sistema é conjugado. Olha, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. E a gente vai assim até aqui. Depois nós temos um espaçador, CH2, CH2. E uma outra dupla. Então, essa dupla, ela não está conjugada com o resto desse sistema. Bom, até aí, ó, aqui é simétrico. Esse é o licopeno, uma substância encontrada em vegetais avermelhados, abóboras, tá? Cenoura, pimentão, né? Vermelho ou abóbora, tá? Inclusive é ele que dá esse pigmento. Eu não sei se alguém tem aqui, que a grande maioria hoje não está curtindo mais isso, mas deixar passarinho preso. Ninguém curte mais isso. Mas quem curte, no canário, coisa e tal, se você der licopeno, ele fica abóbora. Não sei se alguém já viu o vovô, vovó, porque isso era uma prática. Os vovôs e as vovós ainda gostavam aí de passarinho. Entendeu? E você dava... Hã? Não, mas eu tô falando preso. Tô falando em cativeiro, não tô falando solto. Não, então. Em cativeiro? Eles passam com gaiola. Então, aí você dá licopeno e ele fica abóbora. Entendeu? A peninha. Isso aqui é para você lembrar, né? Só um mnemônico. Entenderam isso? Sim. Agora vamos fazer o seguinte. Toda vez que o aluno vê um heteroátomo, ele buga nesse sistema. Não é para bugar. Olha só, se ele vê isso daqui, ó, se o aluno vê isso daqui, ó, ele dá uma bugada. O sistema é ou não é conjugado?
Está satisfazendo o que eu falei anteriormente? Dupla, simples. Dupla, sim. Então esse sistema é conjugado. Correto? Se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, nitrogênio, aí eu tenho qualquer outro grupo ligado aqui a ele, também é conjugado. Ok? E basicamente é isso. Eu tiver um anel aromático desse tipo, esse sistema é conjugado? Conjugado. Oi. Então não precisa a cadeia toda ser conjugada para ser um sistema conjugado? Não. E nem precisa ser carbono no sistema conjugado. É claro que vai ter que ter carbono, mas pode ter heteroátomo. Olha só esse sistema aqui. Eu vou perguntar, essa dupla está conjugada com anel? Sim. Dupla, simples, dupla. Certo? Beleza. Não vou poder ficar me demorando muito. Aqui, a gente só está mostrando as formas de ressonância que você pode encontrar essa dupla. Qual é aqui a favorecida? Essa que separa a carga e que está com o octeto incompleto, ou essa que não separa a carga e que todo mundo está com o octeto completo? É lógico que é essa aqui, correto? Tá bom? E ele está mostrando que há uma certa dificuldade de fazer esse giro nesse eixo aqui, justamente porque isso está assim ou assim, embora a população majoritária seja essa. E aí você tem esse sistema um pouquinho amarrado. Nesse caso, ele gira, mas tem uma retenção um pouquinho maior do que se não tivesse. Ou seja, se eu tivesse isso aqui, o livre giro é maior do que desse daqui. Nesse eixo aqui, entenderam? Porque como aqui está com dupla, você impede esse giro. Ah, sim, não é virar a cadeia igual. Não é. Entendeu? E aqui estão os orbitais P, que vocês tanto estão acostumados. Estão vendo? Agora eu vou chamar a atenção do seguinte. Nesses sistemas conjugados, você sempre vai ter um P do lado do outro. Imagina que eu continuasse a cadeia aqui, tá vendo? Ó, você vai ter assim, 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 ó, dupla, dupla, ó, dupla, dupla. Se eu apagar essas duplas, o que vai me restar? Um P, um do lado do outro. Por isso que você tem mobilidade eletrônica. Porque, ó, essa dupla pode se transferir para onde? Para cá, não é? Para aqui para o meio, não é? E essa daqui? Para aqui para o meio. E essa daqui? Aqui para o meio. Deixa eu botar só um pouquinho para baixo para vocês verem. E essa daqui? Essa daqui tem que ir para o último carbono, a carga elétrica. Porque não tem a carga elétrica, não. Não, é a carga negativa, o par de elétrons vai para esse último carbono. E esse aqui? Esse fica positivo e esse fica negativo. No fim do sistema. Certo? Isso aconteceria aqui também. Se eu fosse movimentando, aqui eu ia ficar com uma carga negativa e esse aqui eu ia ficar com uma positiva. E cada simples dessa ia se transformar numa dupla. E cada dupla numa simples. Certo? Igual num sistema do anel aromático. Quando a gente transforma... Pô, ficou horrível. Quando a gente transforma uma forma canônica na outra, ó, as duplas se alternam para o meio, correto? Não é? E aí o que você vai ter? Vou apagar isso daqui. O que você vai ter? Você vai ter agora as duplas assim. Onde era dupla, tornou-se simples. Onde era simples, tornou-se dupla. Tá. Aqui são alguns exemplos, eu vou pular, porque senão a gente, como eu falei, eu vou dar de... São só exemplos. Aqui eu tenho um espaçador. E o espaçador. Então esse sistema não está conjugado. Por causa desses espaçadores. Ok? Pergunta. Se eu colocar uma dupla
aqui, esse sistema fica conjugado? Fica. Outra pergunta. Se eu botar essa dupla aqui, esse sistema fica conjugado? Não. Mas e aqui com essa carbonila? Fica? Sim. Com a carbonila sim, porque aqui ó, dupla, simples, dupla. Não interessa que é uma carbonila de ácido carboxílico, de aldeído. Não interessa. Se é um anel aromático no final. Ok? Muito bem. Isso aqui são alenos. Vou falar muito rápido, mas não vou cobrar. Duas duplas uma do lado da outra não é conjugado. Por quê? Porque uma dupla vai estar num plano e a outra dupla vai estar perpendicular. Não dá para você montar esse sistema diferente disso. Parando para pensar, qual é a hibridização desse carbono aqui? Ele precisa disponibilizar dois orbitais P, um para uma dupla de um lado, outra do outro. SP, correto. Então, uma dupla vai estar nesse plano daqui e a outra dupla vai estar nesse plano. O que acontece com dois orbitais se eles estiverem ortogonais? Em outra palavra, eles estiverem dispostos 90 graus um do outro. Qual é o grau de entrosamento? Não lembram? Se eles estiverem ortogonais 90 graus, o grau de entrosamento é 0. Eles não conseguem se entrosar. Por isso aqui o grau de entrosamento é 0. Então não tem mobilidade dessas duplas. Elas não podem se movimentar. Fica paradão aí mesmo. Certo? E agora sim o que eu quero falar. Construção de orbitais moleculares. A gente viu lá no iniciozinho da disciplina que pela teoria de orbital molecular eu tenho ligações localizadas ou eu tenho orbitais que abundam toda a molécula, orbitais que envolvem toda a molécula. Como é que é a teoria de orbital molecular? É uma ligação localizada em cada átomo ou os orbitais banham toda a molécula? Eles, banham meio feio, né? Mas assim, envolvem toda a molécula. São duas teorias diferentes mesmo. Parecem bastante contraditórias se comparadas, mas por incrível que pareça, elas dão os mesmos resultados. Correto? Só que elas têm jeitos diferentes para prever geometria, para prever mobilidade eletrônica. São jeitos diferentes. Certo? Mas de maneira geral, quando eu estiver tratando de um sistema π, o que é o sistema π? Sistema π é quando eu tenho orbitais P fazendo ligações químicas que dão origem a duplas ligações. Isso é um sistema π. Ligação sigma e π. Você construindo para o orbital molecular, você faz a combinação linear desses orbitais. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse carinha aqui, que é o etileno, que todo mundo gosta de trabalhar porque é a molécula mais simples. Como é que eu faço o orbital molecular do sistema π dele? Eu pego quantos orbitais ele tem P puro de cada carbono para fazer a ligação π. Vai ser um P de cada carbono? Vai, não é? Porque a hibridização desse carbono é o quê? sp2, tá bom? Liberando um orbital P puro para fazer a π. Todo mundo nesse nível? Tá? Quem não estiver lembrando disso, dá uma recordada, que não entendeu o que eu falei agora, dá uma recordada lá nas primeiras aulas. Aqui eu vou ter um orbital P puro e um outro orbital, vou apontar aqui para baixo, peraí. E um outro orbital P puro. Aí estão vendo aqui que eu coloquei revisão, construção de orbitais moleculares do eteno. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Estou botando um do lado do outro e vou construir os orbitais. Vamos revisar. Quando eu tenho a combinação de dois orbitais, ou N orbitais, quantos orbitais eu vou ter no final? 2, quando é 2, e N. Quanto eu vou ter no final? N. É o mesmo número.
Correto? E, por ser simétrico, uma metade vai ser do tipo e outra... Ok. Quem é que é o de menor energia? E por quê? É por aí. O antiligante vai ter nó, mas é uma consequência. O cerne da questão está onde? Por que o ligante é de menor energia? Vou levar vocês à eureka. Ó, dois átomos. Vamos imaginar de hidrogênio. 2 prótons. Carga positiva, carga positiva. Por que eles ficam juntos? Quem é a cola? Para formar a molécula de H2. Por que eles não ficam só? Os elétrons. Os elétrons. Uma ligação covalente, correto? E o que o orbital ligante tem que o antiligante não tem? Para manter esses elétrons ali entre esses dois átomos. É por aí, vai. Densidade eletrônica onde? Entre o quê? Entre os dois núcleos. Esse é o cerne da questão. É uma coisa que eu também quero ensinar para vocês, é isso. Viram o que eu perguntei? Por que o orbital ligante é o menos energético? Para manter dois átomos juntos, átomo tem carga positiva no núcleo. Então, para eu manter os dois juntos, tem que ter densidade eletrônica contrária entre os dois. Por quê? Por que isso? Imagina que eu sou um núcleo, ela é outro. Eu vou sentir o elétron dela e vou sentir o meu. Ela vai sentir o elétron dela e o meu. E assim a gente se mantém junto. Esse é o cerne da questão. Não é porque... porque ele tem nó. De fato ele tem nó. Mas é uma consequência dessa questão. Entenderam? Então é isso. A densidade eletrônica está aqui. E no antiligante? No antiligante, eu não tenho densidade eletrônica entre os dois núcleos. Isso leva a uma muito maior energia. Agora, vamos aprender aqui o principal. Vou começar do início. Vou fazer de novo ali. Então eu tenho um sistema assim, ó. Como é que eu vou montar os orbitais do sistema π? Aí você vai ter... Vou botar aqui, ó. Sistema π. Que são as duplas. Vou botar dupla, vou botar em saturação, porque tripla também. Ó. 2 orbitais π. Certo? Aí, esses 2 orbitais π, vou fazer assim, vou fazer diferente. Vamos construir, vamos combinar os dois em fase. Eu vou colocar aqui, ó, os 2 aqui, certo? Para construir o primeiro orbital. E o segundo aqui. Por que você está fazendo assim, Leandro? Porque quando eu combino os dois, vai me dar 2. Agora aqui, vamos fazer o seguinte, um trato. Tudo que eu pintar vai estar numa fase, tudo que eu deixar em branco vai estar noutra fase. Não interessa positivo ou negativo. Então eu vou pintar. Está em fase? Os dois? Então eu vou construir um orbital aqui. Ligante. Aqui está a combinação em fase. Tem o orbital que é intrínseco dos orbitais π, pela construção com os orbitais π. Isso tudo aqui, esses 2 aqui, são 2 orbitais? Ou é uma entidade só, isso aqui que eu estou circundando? Uma entidade só com um nó no meio. Tá vendo como é que vocês não estão ruins? A base está construída. E aqui? Você bota um nó. Para você botar um nó aqui, você tem que botar fases contrárias, correto? E aí o que você vai fazer aqui?
Assim? Não. Como é que eu vou fazer? Se aqui tem um nó, aqui tem que ter um nó. Tem um nó intrínseco deles. Correto? Não é? Você pinta no mesmo lugar onde estava. Correto? Isso aqui é o orbital antiligante. Tudo bem? As pessoas conseguiram acompanhar? Orbital molecular ligante, orbital molecular antiligante, com asterisco. Vou ensinar um sistema um pouquinho mais difícil. Ó. Agora vamos fazer o seguinte, essa molécula aqui já foi. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou fazer, só vou fazer uma pergunta. Não vou fazer essa. Esse sistema está conjugado? Tem um espaçador aqui. Como é que eu construo os orbitais moleculares para esse sistema? Você faz exatamente o que eu fiz lá, certo? Porque eu tenho uma dupla aqui, então se assemelha ao CH2. CH2 dupla CH2, entenderam? Aquele sistema para o orbital molecular como se fosse a mesma coisa. Sistema π. Claro que não é, tem o sistema sigma, mas a gente não está tratando o sistema sigma. A gente quer ver a movimentação eletrônica. Depois, para o futuro, isso vai ser importante. Então, o que eu vou fazer? Tu vai fazer aquela mesma coisa e vai, na verdade, você tem aqui 1 e 1. Ou seja, aquela mesma construção para esse lado e para esse lado aqui. Acabou. Entenderam? Se eu tivesse isso daqui, ó, mais um aqui. Certo? Ok? Agora, se eu tiver isso... Essa parte não mostra a ligação desse espaçador, não. Aqui? Como assim? Essa representação, tipo, se você botar o que você fez da última vez onde está cada um, não vai mostrar a ligação com o Não, a sigma não, porque aqui é sigma. Tá? Por que eu estou tratando o sistema π? Veja, tem sempre na mente sistema π. Há o tratamento do sistema sigma? É claro que há. Mas isso daí não é importante para a gente ver a movimentação eletrônica. O sistema π não vai ter movimentação eletrônica no sistema π. E no sistema sigma só vai ter no sistema π, tá bom? Agora vejam isso. Eu posso ter esse mesmo raciocínio? Não, porque o sistema está conjugado. Quando o sistema está conjugado, você não pode ter essa mesma ideia de fazer aquela construção do eteno aqui e aqui. Não é assim. Agora eu vou ensinar como é que é. Essa comparação que eu estou fazendo aqui não tem em livro nenhum, do jeito que eu estou colocando aqui. Tem em livro, mas do jeito que eu estou colocando aqui não tem. Do jeito que eu estou colocando aqui, modéstia à parte está melhor. Bom? Para a compreensão do aluno. Ó. Agora eu tenho um sistema conjugado. O que você vai fazer? Quantos orbitais P aqui puros eu preciso para montar esse sistema conjugado? 4. Todo mundo pegou isso? 2 aqui, está um do ladinho do outro. Tirando as ligações π, eles estão assim, né? Sem eu colocar as π's aqui, eles estão assim. Todo mundo pegou isso? Ok. Você vai pegar esse mesmo desenho aqui e vai reproduzir de uma maneira linear. Então você vai precisar de 4 orbitais atômicos P. Né? O que você vai precisar? Você vai fazer eles linear assim, ó. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Isso aqui vai me dar... Eu não vou combinar os 4? Combinando os 4, quantos orbitais eu tenho? 4. Então, para eu fazer essa mistura, eu preciso usar os 4. E vai me dar 4, que vai ter mais ou menos esse formato. O que você vai fazer? 4 linhas. Entenderam? Para você construir esses orbitais. Não é difícil não, tá? Tá aí.
Aqui ficou meio feio. Agora é o seguinte. Lá embaixo, que é o de menor energia, você espera ter quanto maior o número de nós, melhor? Ou quanto menor o número de nós, melhor ou nenhum? Lá embaixo, nenhum. Porque botou nó, aumenta a energia. Então aqui embaixo eu vou botar todo mundo em fase ou fora de fase? Todo mundo em fase. Pro de cima, eu tenho que botar um nó. Instintivamente, pegando o cérebro humano aí, coisa e tal, se você fosse chutar, onde que você chutaria esse nó? Hã? No meio, né? No meio. E a natureza também, ela tende ao simétrico. Você não é tão diferente do seu lado esquerdo do direito, né? Você nasceu, pô, de um lado esquerdo tu tem orelha, do outro não. A grande maioria dos animais é assim, né? Não tem nenhum animal com uma orelha só. Você tem um nariz, está no meio. Né? Você tem uma boca, está no meio. Certo? Você tem 2 olhos, um em cada lado. Né? Então a natureza tende ao simétrico. Então vamos botar aqui. Como é que eu faço para botar um nó aqui? Pinta aqui? Pinta aqui. O nó está no meio. E aqui nesse daqui, quantos nós eu tenho que colocar? 2. Onde que eu boto? Eu colocaria aqui e aqui. É o mais simétrico que eu posso ter. Correto? Pá. Pá. Aqui não tem nó. E pá. E em cima? Aqui eu tenho que botar 3 nós, tá? Aí não tem jeito. Então aqui eu vou botar um nó, 2 nós, 3 nós. Como é que eu faço aqui? Pinto embaixo aqui? E aqui? Agora, eu vou ensinar o conceito homo-lumo para vocês. Eu já ensinei, mas vou recordar. Lowest e highest. Highest, né? O que é maior, o que é menor? Highest. Highest. Pô, trava a língua para mim. E lowest. Lowest, o mais baixo de, né? Que é comparativo em inglês. Orbital molecular. Molecular orbital. Molecular orbital. Então o que é homo? Highest orbital. Não, highest. Não, é occupied. Né? Orbital molécula. Né? Tá bom? Não caçou do meu inglês, que é horrível. Tá bom? E o lowest? O de mais baixa energia. Só que o homo-lumo, vou botar aqui para vocês, ó. Homo-lumo. O U em inglês, por exemplo, sequência sem corte, como é que eu falo? Uncut. Correto? O an é para dizer não em inglês em algumas coisas. Então o U é o de an. Isso. Tá bom? Lembra daquele negócio? Sessão uncut. Sem comercial. Tá bom? Viram? Então vamos lá. Quem vai ser o homo, quem vai ser o lumo aqui? Primeiro vamos traduzir. Traduz aqui. Maior, ocupado, molecular, orbital. Quantos elétrons eu tenho aqui? No sistema π, nesse sistema π. Quantos elétrons? Vocês têm que responder. Quantos?
Quantos elétrons eu tenho nesse sistema? Para fazer uma ligação química, quantos elétrons eu tenho de covalente? 2. O sistema π, 2 aqui, gente. Olha aí, gente. Ó, então aqui eu vou ter 2 elétrons. E aqui? 2 elétrons, seguindo as regras que a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu. Aufbau, de Runge, correto? Preenche primeiro de mais baixa energia, depois o de mais alta. E aqui? Nada. Nada. Quem é o HOMO? Esse ou esse? Por que os dois de baixo estão... Tem 2 elétrons e os de cima não? Tem 2, sim. Não, os 2 primeiros e os 2 segundos. Aqui? Não. O que tem 3 nós e o que tem 2 nós não tem nada. O que tem nó e o que não tem nenhum nó não estão com elétrons. Porque você vai preencher, porque eles têm a menor energia para serem preenchidos. Esse daqui é o de menor energia de todos eles. Aqui, tá. Energia, correto? Aonde que está o HOMO, gente? É esse A ou é o B? Aqui. Não, pensa direito. Orbital ocupado de mais alta energia. Esses 2 são ocupados. O de mais alta energia é esse aqui. 2 ocupados. 2 ocupados. Entenderam? Eu também, quando era aluno... que droga. Eu também, quando era aluno, confundia isso. Mas, pô, é meio ridículo, ó. Aqui, ó. Aqui é o HOMO. E quem é o LUMO? O LUMO é o orbital molecular desocupado de mais baixa energia. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho aqui um B. Quem é o LUMO? O B. Agora é o B. O LUMO é aqui. Agora, se eu pudesse passar uma linha imaginária aqui, entre ligante e antiligante, onde que eu passo? Para separar ligante e antiligante. Na horizontal, bem no meio, Clara? Uhum. Clara não, Lara. Bem no meio. Aqui, não é? Esses são os ligantes e o de cima são antiligantes. Entendeu, não? Não, eu achava que você estava pensando em cada um dos exemplos. Não. Olha só, eu não usei 4 orbitais para construir 4 orbitais moleculares. Esses orbitais são moleculares, Lara. Então, 2 vão ser ligantes e 2 vão ser antiligantes. E outra coisa, estão notando que eu estou botando só 2 elétrons em cada orbital, né? Para não infringir... Para não infringir o quê? O princípio de exclusão de Pauli. Correto? 2 férmions não podem ocupar... Quer dizer, mais de 2 férmions não pode ocupar o mesmo estado quântico. Correto? Um orbital é um estado quântico. Então tá aqui. E não é à toa que HOMO e LUMO são ditos orbitais moleculares de fronteira. Por que é de fronteira? Eles estão na fronteira entre o ocupado e o desocupado. Eles vão sempre ficar na fronteira. Quem for trabalhar com modelagem molecular, se for o caso, lá vocês vão encontrar HOMO 1, HOMO 2, HOMO 3, a depender, HOMO 4, e o de um maior número vai ser realmente o de fronteira. Tá bom? É isso. Esse desenho que você fez vai variar de molécula para molécula. Vai variar de molécula para molécula. No caso dessa Dessa molécula, mas é o seguinte, ó. Mas a lógica é sempre essa? É. Eu vou fazer agora alguns adendos e você vai me responder. Ah, não vou. Vai sim, vai sim. Não, pô. Tem que confiar em você. Seguinte, ó. Como é que é esse sistema? Idêntico ao que estava aqui. Porque a gente está tratando o sistema π. Eu não botei mais ligação π aqui para você. Correto? Se eu fizer isso aqui, você vai fazer esse sistema isolado como se fosse o eteno, que foi o primeiro caso. E vai fazer esse sistema aqui como a gente acabou de fazer. Porque não está conjugado.
porque não está conjugado. Entenderam? Se eu tiver isso daqui, aí está conjugado. Aí eu tenho que fazer o quê? Combinar quantos orbitais P? 6. 6. Não vou fazer todos não, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu faço esses desenhos, é o orbital que eu estou formando, tá bom? Certo? E assim você vai até lá em cima. Tá bom? E aí você vai botando o nó. Onde que eu boto o nó aqui? Aqui não tem. E aqui? Certo? Porque o primeiro não tem. E aqui? Onde que eu coloco o mais simétrico possível? Separando três duplas. De 2 em 2, né? É, exatamente. E aí é só você pintar. Os ladinhos, quando tiver o nó, você troca. Entendeu? Como é que vai ficar esse primeiro desenho aqui? Assim e assim. E esse aqui? E esse aqui? Viram? Viram? Isso tudo é um orbital só. Ele é feião assim mesmo, tá? É, mas isso é um orbital só e ela tá banhando a molécula toda. Tá vendo? Isso mantém os átomos presos. Certo? Porque tá unindo a molécula. Oi. Tipo assim, nessa molécula tem as ligações duplas, que tem os orbitais que por interagindo entre si, mas também tem esses espaços de ligações simples onde não tem interação. Isso. Esse sistema que você está desenhando, como a gente consegue perceber qual é que está interagindo entre si ou não? Porque o sistema conjugado é dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Tiver o espaçador, eles não vão estar movendo elétrons um para o outro. É assim. Ó, esse outro orbital aqui, ó. Isso aqui é um orbital. Certo? E os outros três? Também. Não, os outros. Ah, eu não desenhei ainda. Aí o que vai acontecer? Quem é o homo aqui? O que tem mais nós é o de maior energia? Eu não desenhei ainda os outros. Então aqui em cima tem mais 3, tá? 1, 2, 3. Aí o que vai acontecer? Por que tem mais 3 aqui? Porque são 6 orbitais atômicos P. Correto? E aqui quem é o homo? O primeiro. O homo é esse aqui. Correto? Por quê? Porque eu tenho que botar 1, 2 elétrons. 3, 4, 5, 6. Por que 6 elétrons? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi? Ok. Muito bom. E agora, para fechar a tampa da panela, pensei que dava ali em 1 hora. Fechar a tampa da panela. Em sistemas cíclicos. O sistema cíclico mais comum. E aí? Aí, quando está assim, a gente tem degenerescência de alguns orbitais. O que é degenerescência? É esses orbitais terem o mesmo nível de energia. Como é que eu faço para saber isso? Existe uma regrinha que o professor da Química Orgânica 2 vai tratar com vocês, tá? Que a gente tem uma forma da gente encontrar esses orbitais utilizando colocando eles circunscrito para eu saber onde que estão a posição dos orbitais. As moléculas cíclicas, os orbitais, eles têm a mesma energia ou eles têm, né? Alguns têm, outros não. Eu vou botar ele circunscrito. Você faz uma bola, ficou feia, você faz uma bola e coloca o vértice aqui embaixo. Sempre o vértice vai ser aqui embaixo. E aí você constrói.
Tá bom? Agora você vai construir os orbitais. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Para você ver os formatos, eu não vou ensinar aqui, porque tem a ver com algumas operações de simetria. Você vai ter que passar um eixo aqui de simetria aqui assim, 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 e aí precisa de um tempo para explicar. Tá bom? Aqui no sistema cíclico, eu só vou dar um primeiro pontapé, mas não vou mostrar como é que é o formato dos orbitais, porque precisa de mais tempo para explicar isso e explicar de maneira porca, é preferível não explicar. Tá bom? Precisa de alguns elementos de simetria para eu mostrar isso aí para vocês. Mas para vocês saberem as posições, quais são os orbitais que estão degenerados? Esse com esse e esse com esse. Certo? Quantos elétrons eu tenho aqui? 6 elétrons. Quantos orbitais P estão envolvidos nesse sistema cíclico? 6 orbitais atômicos P, correto? Então, quantos moleculares eu vou ter? 6 orbitais moleculares, correto? Dentre eles, 3 orbitais moleculares ligantes, 3 orbitais moleculares antiligantes, correto? Então, para você ter aqueles formatos, aquelas pinturas que eu fiz ali, precisa eu te explicar elementos de simetria. Então eu não vou explicar porque precisa de um tempo para explicar isso. Mas o senhor vai dar. Do sistema cíclico eu não vou pedir não. Eu só estou mostrando para vocês como é que é. Tá bom? Só vou pedir do sistema que não é cíclico. Mas eu estou preparando o terreno para a Química Orgânica 2. Tá? Como é que eu preencho aqui os eletrinhos? Fala para mim. Boto aqui, continuo? Sim, porque aqui está um nível energético maior. Aí aqui, ó, é energia, tá? Como é que eu faço aqui? Um aqui e outro aqui, porque são degenerados. E aqui? Aqui, aqui. Acabou? Acabou. 3 ligantes, 3 antiligantes. Certo? É isso. Se você botar um sistema com 5 elétrons, aí tem um outro jeito de construir, mas é mais complicado, tá bom? Esse de baixo é o de volume e o de cima é o... Aí aquele primeiro de baixo é o... Ih, eu falei 5 elétrons, corrige. 5 elétrons não. 5 lados, né? 5 lados. E 6 elétrons, isso daí pode ser. Quer ver? Vocês vão aprender em Química Orgânica 2. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse sistema é um sistema que está conjugado, porque o par de elétrons do oxigênio, um deles vai estar nesse sistema aqui. Certo? Então, nesse caso, você considera 6 elétrons. Mas aí tem outro jeito de construir, o cara que está na Química Orgânica 2, ele mostra. Tá bom? Aqui, eu estaria me excedendo. Tá bom? Vocês vão aprender aromaticidade. Você falou uma coisa de degenerado, eu não entendi essa parte. Degenerado é quando tem a mesma energia. Esse aqui tem a mesma energia desse. Tá? É porque eu não construí totalmente aqui, tá? Mas eles estão no mesmo plano. Entenderam? E por que eu fiz assim? Esse sistema aqui dentro é conjugado? É. Tá bom? E aí vocês... aí vocês vão aprender aromaticidade, que vai para a próxima disciplina. Acabamos esse tópico. Agora entramos... Quer dizer, esse é o tema já do terceiro bloco, isso que eu acabei de passar. Acabamos. Não precisa mais do que aquilo ali, não. Viram como é que vocês estão assentando muito melhor? Pegaram tudo que já sabia, pô, fatiou, passou. Correto? Estão indo lá e tá numa boa. Vamos fazer a mesma coisa nesse bloco. Certo? Define para mim o que é um nucleófilo.
é uma espécie que precisa ter densidade eletrônica e o quê? Ele precisa ter densidade eletrônica para serem doados e atacar quem? Tudo isso que vocês falaram está correto, mas mais genericamente ele tem que atacar o quê? O eletrófilo. O nucleófilo sente afinidade pelo eletrófilo. É isso. Vocês já têm essa base, eu já ensinei isso para vocês. Certo? Agora nós vamos aprender na prática um pouco de mecanismo de reação. Vocês já aprenderam em ácido base, tá? E vocês têm que saber que é sempre do nucleófilo atacando o eletrófilo, tá bom? Eu acho que você confundiu isso daí, tu botou a seta ao contrário. Não te tirei ponto, mas tu tá fazendo o contrário. Bom? Fica ligado. É sempre do nucleófilo para o eletrófilo. Tá? Em física, quando vocês aprenderam, o vetor também ia do negativo para o positivo. Quando vocês aprenderam carga elétrica em física, no segundo grau. Tá? Como esses campos são ditos como campos vetoriais, é do menos para o mais. Nós vamos aprender agora. Eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte: explorar o título e a etimologia de cada palavra. Vamos fazer isso agora aqui. Reações. O que são reações? Por incrível que pareça. Uma pergunta parece meio óbvia, mas o que são reações? Reações químicas que levam a mudanças estruturais das moléculas. Correto. É correto, então, eu falar que quando eu estiver solubilizando sal na água, eles estão reagindo? Não, eles estão interagindo. E é uma dúvida bastante comum. As pessoas falam, a água reage? Não. Mas se eu dissolver o ácido na água, é reação ou é interação? Aí é reação ácido-base. Porque o próton está saindo daquela espécie e protonando a água para virar o cátion hidrônio, que foi tão famoso que vocês viram lá na prova com pKa menos 1,74. A grandíssima maioria das pessoas está acertando isso. Vocês não estão confundindo isso. O que me gerou uma surpresa positiva. Então, reações de substituição. O que a palavra substituição diz? Substituição troca uma coisa pela outra. Nucleofílica. Ele vai atacar o ligante da outra molécula, que é eletrófilo. E aí ele vai substituir de forma... Muito bom, Lara. É exatamente isso. O nucleófilo vai atacar uma determinada molécula, naturalmente no seu ponto mais eletrofílico. E o nucleófilo é o substituinte. E algo vai ser substituído pelo nucleófilo. Correto? A carbono tem que ser em que átomo? No carbono. E saturado? Tem que ser um carbono sem dupla ou tripla ligação. Se é uma substituição a carbono saturado, logo eu tenho que ter um grupo que vai abandonar a molécula, entenderam? Porque se eu estou substituindo no carbono saturado, se alguma coisa liga, a outra se desliga, entenderam? Só por isso daí, reações de substituição nucleofílica a carbono saturado, você já tem informação pra caramba do que vai acontecer. Deem uma olhada na reação. Nucleófilo, e eu tenho um substrato. Em química orgânica é comum você chamar quem está reagindo de substrato. LG é o Living Group, grupo
de saída. Né? Podia ser get out group, né? Mas aí é rude. Né? Toda vez que você vai pedir uma pessoa para sair, não fala em get out, né? Tu tá pedindo pro cara, dá o fora daqui. Tu tá falando, dá o fora. Tu tem que falar, leaving, please, né? Né? Saia, por favor. Né? Se tu falar pro cara get out, tu tá falando, meu irmão, mete o pé. Aí o cara tá lá, né? Aí o cara vai falar, né? I want a burger, né? O cara vai falar assim, como se o cara falasse assim, ó, me dá um hambúrguer aí, porra. Como é que eu peço? Como é que eu peço educadamente? Hã? Né? I would like, né? Can I have, né? Can I have? Entenderam? Então isso daí, essa brincadeira que eu fiz aqui com vocês, é só para vocês lembrarem o que é grupo de saída. E foi muito... Aumentei muito a energia de ativação de vocês. Volta para o estado basal, vai. Bom, substrato, produto e o grupo de saída, que é o grupo abandonador. E aqui é o nucleófilo. Certo? Gastou um pouquinho, né? Tá bom. E aí, aqui está falando, basicamente, não vou traduzir isso aqui, mas está falando isso que eu acabei de explicar, tá bom? E agora, a gente vai ter que já falar aqui de várias coisas, que é um adiantamento, não precisa anotar agora, porque a gente vai falar ao longo. Vamos imaginar o seguinte. Para você imaginar um nucleófilo, é como o Gabriel falou, eu tenho que ter pelo menos um par de elétrons disponível. Ele precisa ser negativo? Não. Mas precisa ter um par de elétrons, certo? Se esse nucleófilo ele for muito volumoso, qual é a tendência da gente imaginar sobre a facilidade dele chegar ao centro eletrofílico? Fácil ou difícil? Ele é muito volumoso. Não, volumoso que eu digo é o tamanho dele. Difícil. Mas é mais fácil de se tornar uma base de... Tem a ver, Gabriel, eu vou chegar aí, tem a ver o seu raciocínio. Nem sempre o volumoso quer dizer que ele não vai conseguir chegar. Correto? Mas a princípio é volumoso? Sinal amarelo. Eu tenho que analisar. Entenderam? Mas vamos manter por hora, não é tão fácil. Correto? Então a gente tem que ter isso em mente. Agora, olha, eu vou usar todo o conhecimento que vocês já têm, tá? Eu preciso da atenção total de vocês. Atenção total. Quando eu tenho esse grupo de saída, o que vocês acham que vai acontecer quando o nucleófilo precisar atacar? Ele vai bater de frente com o grupo de saída para eliminar? Ou ele vai pelo lado contrário ao grupo de saída para poder expulsá-lo? Imagine que o grupo de saída ele tem um arcabouço eletrônico. Se o nucleófilo vem de frente, Gabriel, tem repulsão eletrônica. Eu estou pensando, o grupo de saída é quem ele busca, né? Não, o grupo de saída tem que abandonar, sai fora. Não entendi o próprio... Entendeu? E aí eu fazia umas brincadeiras que no início, né? Porque a sociedade muda bastante, né? Aí no início eu fui taxado com o pessoal, tava brabo lá comigo, mas eu fazia umas brincadeiras inocentes. É claro que não é generalizado, mas é só para as pessoas se divertirem, mas caiu meio mal. Posso fazer ou não posso? Agora vai, né? Eu falava o seguinte, né? Você tá namorando, né? Tá lá uma menina, você tá namorando, tem um cara muito mais rico que você. Perigo, né?
É o perigo. Você se torna um bom grupo abandonador. É correto? Né? O cara é muito mais rico, então não precisa nem ser mais bonito. É só ser mais rico. Muito mais rico. Correto? Então, aí eu costumava brincar. Esse homem rico, ele tem um poder nucleofílico muito grande ou pouco, né? Aí o pessoal, ai, que brincadeira machista, não sei o que é. Professor, não entendi essa parte que chega por trás e você. Então, vamos lá. O nucleófilo, ele tem que atacar pelo lado oposto ao grupo de saída. Imagina o arcabouço de um carbono sp3. Imaginaram? O grupo de saída está aqui. Aqui eu tenho o arcabouço que é? Parece o quê? Uma pirâmide aqui, não é? Eu tenho tipo um guarda-chuva aqui ao contrário, não é? Ele tem que atacar aqui. Arcabouço é a estrutura como um todo. Hã? Como que isso impacta na hora que ele vai Então, atacar posteriormente? como é que isso impacta? Aqui, eu vou mostrar no futuro. Tá? Aí ele tem que atacar pelo lado contrário. Se esse arcabouço é muito impedido estericamente, o nucleófilo vai ter facilidade ou ele vai ter dificuldade de chegar? Dificuldade de chegar. Isso vai acontecer quando ele for muito volumoso. Muito volumoso. Então você tem que ter em mente o quê? O arcabouço do nucleófilo e o arcabouço do eletrófilo. Entenderam? Nessa reação aí é o R do eletrófilo? Não. Quem é o R? O R é o resto da molécula. Então o eletrófilo é quem? É do próprio R, é porque o R vai ser onde está sendo atacado. Ah, tá. É o resto da cadeia. Porque depois ele tá juntando o N1 com o R. Porque é no R. O R é a parte eletrofílica da cadeia. Bom? Ele vai querer chegar no lugar que o líquido estava? É, Mas como que ele faz isso? Se pelo ele lado chega- contrário. Como? Tipo assim, aqui tá a cadeia, aqui tá o... Então, ela tá perguntando como é que ele chega pelo outro lado. Então, mas às vezes só vai. Isso que você está falando de atacar pelo outro lado faz sentido, porque é onde vai estar o próton que ele vai capturar. Nesse caso aí é R. Ele não tem próton, não. Entende? Aí é R. Isso, é pelo outro lado. Se ele chega por Porque trás, ali vai ele vai estar. ligar em outro lado. Tá ligado no R. Ah, só é uma coisa, não é uma cadeia. Não. Não, aquele é o ponto eletrofílico da cadeia. Ele vai ligar ali. Mas tem como ele chegar nesse mesmo ponto? Aqui, eu vou botar o exemplo. Tá meio abstrato. Ó, imagina o seguinte, exemplo. Eu não vou especificar quem é o grupo de saída, eu vou botar GS em português. E aqui eu vou botar hidrogênio. Exatamente. Tipo, ele vai pelo outro lado porque o hidrogênio que ele vai capturar tá ali. Hidrogênio não. Eu não vou bater de frente aqui. Isso. Eu vou atacar por aqui. Entendeu? Para esse grupo de saída sair. Entenderam? Ó. Que orbital que eu ataco aqui? Para que essa ligação aqui seja desfeita e a nova com o nucleófilo se estabeleça. É o SP? Porque ele é saturado, não são todos SP? Esse daí é SP? Se eu atacar o SP, você está falando para eu atacar o SP3, Isso. ele já está preenchido. Se eu atacar ele, eu infrinjo. Mas ele não sei. Ele pergunta ignorante. É um antiligante? É o antiligante lá. Que é o único que não está preenchido? Entenderam o que a Lara falou? Se a gente atacar o orbital sp3 aqui, ó, infringe o princípio de exclusão de Pauli. Quem que eu tenho que atacar? O antiligante desse orbital aqui. E aí ele vai se tornar um novo ligante. E quando esse aqui se quebra, adivinha? Ele se torna um antiligante e se quebra. Porque o antiligante não tem densidade eletrônica entre os dois. Entenderam? Mas isso tudo está explanado mais à frente. Correto? O que eu tenho que me preocupar então? Tanto com o arcabouço do nucleófilo, tanto com o arcabouço do nucleófilo. Do eletrófilo. Do eletrófilo e do nucleófilo. É porque eu tô tendo que falar rápido. Eu não funciono bem tendo que falar rápido. Você fala bem devagar que vira rápido. Tá bom? Professor, mas Tu vai entender. Tá bom? Vamos avançar? professor, eu ia só perguntar, eu entendi por que é importante a gente se preocupar
com o arcabouço do nucleófilo. Mas e a parte do arcabouço do eletrófilo? Tá. Digamos que aqui, ó, a Lara perguntando aqui, gente. Olha aqui ela perguntando aqui, ó. Se aqui fosse muito impedido, como é que isso aqui chega? Entendi. Não chega. É. Mas olha só. Esse tópico não é tão fácil quanto parece. Existem vias para isso acontecer. Tá bom? E aí vocês vou ter que construir todo esse pensamento com vocês. Não, vamos lá. O que eu prometo? Que para vocês não vai ser difícil. Vamos embora. Vamos lá. O nucleófilo doa um par de elétrons substrato. Pô, tranquilinho pra gente isso aqui. A ligação entre o carbono e o grupo de saída quebra. Né? Dando ambos os elétrons da ligação para o grupo de saída. Tá? Não estou traduzindo o pé da letra, não. O nucleófilo usa o seu par de elétrons para formar uma nova ligação covalente com o carbono do substrato. O grupo de saída ganha um par de elétrons que originalmente, né, estava ligado ao substrato. Correto? Esse par de elétrons aqui estava originalmente no substrato, não era? Porque era aqui, é esse par aqui, tá bom? Certo? Não é? Então vamos embora. Agora, essa é a chave da questão. Né? E o que vai acontecer aqui? Como que é o mecanismo? Agora a gente vai falar de mecanismo de reação. Vamos introduzir esse assunto primeiro. Imagina que as reações químicas, elas têm uma via para acontecer. E eu não posso fazer besteiras químicas. Do tipo, tiro um oxigênio dali com 2 cargas positivas. Isso na sua cabeça é algo viável? Colocar um oxigênio com 2 cargas positivas. Então não é por aí. Entendeu? Então toda vez que você vê carbono fazendo 5 ligações. Pois é. Mas aí a gente entra com o termo pseudo. A gente entra com o termo pseudo pentavalente. Porque ele está formando uma ligação química e quebrando outra. Então é como se ele tivesse com uma ligação só. Mas isso acontece tipo assim, no meio que ele está dissolvido? Isso acontece bem no mecanismo da reação. E esses mecanismos de reação, gente, acontecem, na sua grande maioria das vezes, na velocidade da luz. Certo? Mas as reações demoram para acontecer. Não é por conta da ligação formar ou quebrar. É por conta do nucleófilo conseguir chegar lá, colidir com o ângulo correto. Bola na trave faz gol? Mas é quase. Mas não é gol. Bateu na trave, voltou. A molécula também é a mesma coisa. Bateu na trave, não foi no ângulo correto, volta. Lembram da colisão elástica, inelástica, parcialmente elástica? As moléculas bate e volta. Bate e volta. Bateu, foi no ângulo certo. Colidiu, reagiu. Por isso que leva um certo tempo. Tem reações mais imediatas, reações mais demoradas. Pergunta que não quer calar. O nucleófilo ataca ao mesmo tempo que o grupo de saída sai em um mecanismo sincronizado, e aí a gente diz mecanismo concertado, porque vem meio que de um concerto mesmo. Né? Alguém já teve, né, a boa sorte de assistir a um bom concerto? Vocês já foram? Não é um bom. Um concerto mesmo. Violoncelo, violino, violão, piano. No teatro municipal, né, às vezes
tem espetáculos a preços populares. E aí você vê que realmente, gente, músico é uma das profissões mais difíceis que você possa imaginar. Tocar bem um bom instrumento é muito, mas muito difícil. E aí você... E reger? Há quem diga que fala o seguinte, tem uma piada que diz o seguinte, esse regente está pensando, né, assim, o cara pensa que é Deus, falando pro regente. Aí o regente olha para você e fala assim, Deus não rege. Entendeu? Parece que é algo mais difícil do que a própria criação. E aí o que acontece? O instrumento tem que entrar na hora certa, no momento correto, e tem a altura também para respeitar os outros instrumentos. Por que isso eu estou falando disso tudo? Porque você tem que imaginar como que o mecanismo vai se dar. Ao mesmo tempo, concertado, e esse concerto é com C ou com S? Com C. Como é que você faz esse mnemônico? Olha só o mnemônico que eu fiz, Vocês sabem o que é mnemônico? Eu expliquei para vocês? Mnemônico. Outra coisa, deixa eu lembrar o significado de uma palavra, de uma expressão. Esse concerto com S é de consertar alguma coisa. E esse aqui é o concerto de música. Olha o que eu fiz para lembrar. O que isso aqui parece? Tá aí. E nunca mais errei. Inclusive é um dos instrumentos mais difíceis do mundo de se tocar. A harpa é muito difícil de se tocar. Então, concerto com C. Correto? Ou o grupo abandonador abandona a molécula, o carbono fica sexteto e o nucleófilo entra. Porque se ele abandonar primeiro, antes do nucleófilo entrar, fica sexteto. Vai ficar com uma ligação a menos e o grupo de saída sai levando o par de elétrons. Imagina o seguinte, 4 ligações. O grupo de saída vai abandonar. Só que ele não abandona deixando o par de elétrons, ele abandona levando o par de elétrons. Então o carbono vai ficar sem 2 elétrons. O dele e o do outro que ele estava compartilhando. Então, eu acho que vai depender da estrutura que vai ser, do substrato. Muito bem, vai depender do substrato. Porque tem um que vai aguentar ficar com essa carga positiva. Gabriel, de fato, Gabriel, eu acho que nas provas você está se distraindo. Você tem que ter esse rendimento na prova também. Você tem que ver. Então, você tem que ver alguma coisa. Ele tá vendo? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que às vezes você tem que entender o porquê que na prova você não está tendo esse mesmo rendimento. Não está compatível. Você tem um rendimento muito maior do que você mostra na prova. Professor, eu queria perguntar... Você também, Lara. Tem que ver. Comigo é assim. É na realidade, entendeu? Não ri não, que daqui a pouco eu falo demais. Eu entendi o que o Baba falou, que vai ter, dependendo do grupo R, eles vão poder aguentar de forma melhor. Isso aí. Mas eu pensei assim, se não for o grupo nucleófilo atacando, o que faria esse grupo abandonador sair antes então, do coisa? A gente vai ver. Não. Então, olha só. O que eu tô colocando... A molécula sozinha não precisa... o que eu tô colocando na cabecinha de vocês é a primeira inquietação. É lógico que esse terceiro bloco, ele é a síntese de tudo que a gente viu. Esse terceiro bloco
é do balacobaco mesmo, entendeu? Esse terceiro bloco... eu ia falar do cacete, mas eu achei inapropriado. É babado, é babado. Não, eu sou 1980, eu não falo babado. É tão atual. Mas eu não falo isso. Aí... Nossa senhora, para de falar isso. É bafônico, né? Aí, enfim, o que acontece? É a primeira inquietação que eu estou passando para vocês, né? Mas, vamos lá. Então a gente entendeu que pode acontecer pelas duas vias. O Gabriel já deu uma boa adiantada. Depende da estrutura do eletrófilo para aguentar ou não estar positivo. Vamos trabalhar um pouco isso. Qual estrutura que vocês acham que vai aguentar ficar mais positiva? Não é bem essa pergunta que eu quero. Eu quero dizer o seguinte: o que poderia estabilizar essa carga positiva? Uma forte atração do centro do átomo com a eletrosfera. Eletronegatividade, está envolvido. A geometria faz parte do problema, mas não é ela que ajuda a estabilizar. Porque ficando na forma de sexteto, ele tem que ir obrigatoriamente para SP2. Não é isso. Qual o efeito que vocês aprenderam que são estabilizadores aí? Ressonância 1. Ressonância 1. Qual outro? Efeito indutivo. Só que esse efeito indutivo... Tem dois tipos de efeito indutivo, né? O retirador e o doador. Para estabilizar um carbocático, vai ser o doador ou o retirador? Doador. Dentre esses dois, qual é o mais poderoso? O de ressonância ou o efeito indutivo? Ressonância é um efeito eletrônico. O efeito eletrônico é muito mais poderoso na hora de deslocalizar a carga do que o efeito que a gente chama de efeito polar, que é o efeito indutivo, de polarização. Ok? A gente vai aprender. Mas por hora é isso. Aqui vocês estão vendo o quê? O nucleófilo atacando a parte eletrofílica e o grupo de saída abandonando ao mesmo tempo. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é novo para vocês. Pontilhado, pontilhado. O que vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o estado de transição. Ele não é mais o substrato, mas também não é o produto. É em suma o que a palavra está dizendo. Estado de transição. Estou transicionando de cargo. Não sou gerente ainda, mas também não sou um simples vendedor. Mais ou menos isso. Por que as linhas estão pontilhadas? Para indicar a transição? Para indicar a transição e que uma ligação está se formando e a outra se quebrando. Pergunta, essa quebra aqui é homolítica ou heterolítica? Olha só, o que quer dizer homo, Lara? É igual. Hétero, diferente. A quebra diferente quer dizer o quê? Que um vai ficar com os dois elétrons, outro não. Ele não fica positivo porque o nucleófilo está entrando junto. Tá? Mas a quebra é heterolítica. Tá? Essa quebra é heterolítica. E aqui embaixo, o que está acontecendo primeiro? O rompimento da ligação do grupo de saída com a parte eletrofílica, formando propriamente o que a gente chama de carbocátio, que é um sexteto, certo? E aí a gente mesmo elucumbrou aqui que tanto maior terá a probabilidade disso acontecer, quanto maior foi a estabilidade do carbocátio. E falamos de alguns efeitos. Mas é isso que você falou dos ligantes do carbocátio, tipo assim, se tiver uma dupla
dupla óbvio, naquele... Então, é melhor eu deixar para desenvolver isso depois, bom? E aí o nucleófilo, no segunda etapa, ataca o R. A minha dúvida quando eu vi esse slide era exatamente como o carbocátion que a gente chamou, ele faria essa reação e se desprenderia sem nada, Então, sem ter alguma coisa que... mas aí é o seguinte. É aquele lance que eu brinquei no outro dia. Eu chego pra você hoje, do jeito que você tá hoje, te peço 10 mil. Tu me dá? Não, tu vai falar, não tem nem pra mim. Aí, digamos, é o seguinte. Não sei. Vamos jogar aí pro universo, tu fica rico. Vamos jogar aí. Aí esse cara aí fica muito rico, eu te peço 10 mil. Não vai fazer falta. Aí você vai falar assim, pô, o cara foi meu professor. Entendeu? Mesmo assim o cara foi meu professor, toma 10 mil. Depende da facilidade que você tenha para estabilizar essa carga. Entendeu? Só que aqui ele está poupando coisa que não foi. A seta deveria ser assim, ó. R pontilhado X, correto? Parcialmente positivo, porque ele está se tornando positivo, mas ainda não é. E aqui parcialmente negativo, porque ele está se tornando negativo, mas ainda não é. E aqui? Aí depois isso daqui culmina nisso. E aqui? Novamente uma seta para cá, nucleófilo, pontilhado, R. Parcialmente negativo, porque ele estava negativo, está atacando quem está positivo, vai deixar de ser. Olha aqui. E aqui, parcialmente positivo, porque estava positivo, está sendo atacado, vai deixar de ser. E aí daqui vem para cá, entenderam? A gente sempre tem que fazer essa parte da tradução. Então, boa pergunta. Se eu pedir para você mecanismo reacional, não precisa botar os estados de transição. Geralmente, como é que é pedido na prova? O mecanismo, você não bota o estado de transição. E é pedido na prova, mostre os estados de transição. Aí você desenha os estados de transição. Entendeu? Mas também não é um pecado capital se eu tiver no mecanismo eu colocar um estado de transição para ilustrar. Mas não é comum. Correto? E para para mostrar o estado de transição, ele vem entre colchete e com esse sinalzinho aqui, ó. Que diferente é assim, né? Mas esse aqui é assim mesmo. É uma antena peixe. De novo, nós voltamos para o nucleófilo. É uma ladainha aqui. Ó, denso negativamente, correto? Só que eu vou ensinar para vocês 3 tipos de nucleófilo. Não, mas é fácil. 3 tipos. Assim. A venta, como é que é o outro? A venta, como é que é esse próximo aqui que eu vou desenhar? Esse eu desenhei assim, esse eu vou desenhar como? Não, ele é tipo mesmo. Esse aqui é o quê? Tá com par de elétrons. Tá. Tem algum sinal aqui? Agora, como é que é esse aqui? Nucleófilo. Se vocês falam... Ó, não confunde... Tinha uma coisa aqui que eu estava com vontade de falar, mas eu não posso, porque é sigilo de professor, não posso falar. Não, é que vai expor um outro aluno, não vou falar. Está sendo gravado, não está sendo gravado. Não, é porque é o seguinte, tem coisa que a gente não pode se confundir. Nucleófilo, né? Agora pode, porque está no aparelho, mas você fala nucleófilo é positivo, o professor fica com muito medo, porque ele pensa o seguinte, o cara está confundindo tudo. Entendeu? Então tem coisa que não dá para... eu te pergunto teu nome e tu fala, Eduardo.
Entendeu? Eu falei assim, pô, entendeu? Tem coisa que... Entendeu? Sacou? Chama ele de Leonardo. Ele? Não, mas ele mesmo pergunta o nome dele, ele é Leonardo. Aí vai. Né? Ó, esse aqui e o outro vocês não vão saber não, porque não dá para aventar. O outro é o seguinte, ele é esse daqui, só que ele tem um detalhezinho. Ele é esse daqui, só que ele é detalhezinho. Ele é neutro, e ele está ligado a um hidrogênio. Me dá um exemplo. HCl. É porque o HCl, quem vai ser o nucleófilo é o Cl-. Porque esse é um ácido forte, altamente dissociável. Então, mas essa conformação ele está estável. A partir do momento... Não, mas foi um mau exemplo, vai por mim. Não, claro. Ó, aqui, ó. Esse aqui, H2O, NH3, não é? Não é? Esse aqui. Porque essa parte é nucleofílica, essa é a parte nucleofílica, o oxigênio, e está ligado a hidrogênio. E esse aqui neutro aqui? Esses aqui podem estar aqui também. É porque o NH e o NU, o NHU e o NU, o NH é só um detalhe do NU. Correto? Mas eu vou botar sem hidrogênio aqui para vocês verem. Fósforo. E aqui eu vou botar, sei lá, 3 metilas. Não tem hidrogênio. É um exemplo. Esse aqui de cima. Certo? Que seja neutro, que não esteja ligado a hidrogênio. Porque não é tão fácil. Esse aqui de baixo, negativo é fácil. H-. Menos, que está fazendo só 2 ligações, e por aí vai. Então esses 3 tipos de nucleófilos, tá? Sendo que esses 2, na verdade são 2, né? Esse aqui é só uma derivação desse aqui. Vocês vão entender qual é a importância desse NHU lá na frente. Tá bom? Vamos lá. Pô, vocês estão agitados hoje. O pessoal tá tomando muito café aí, hein? Café, né? Hã? Meu 5h30 é férias. 5h30 é férias? Ah, é. Aí vai ter o êxodo rural. Não, eu gostei de uma coisa. Não, uma coisa que confortou um pouco o meu coração aqui foi que a grande maioria de vocês está aqui. Só pra sua aula. E amanhã é feriado. Cara, eu vou levar isso em consideração, cara. Vai todo mundo passar. Meio ponto. Só pra quem tá. E eu tenho uma péssima notícia. Quem reprovar, vou ser eu de novo. Aí tu vai ter que aguentar tudo de novo. Não. Por causa do horário. Esse horário é bom para eu poder dar assistência para minha família e coisa e tal. Não tem aula de 2 De noite. Não faça isso com você. Hã? Não faça isso com você de noite, aí já Então, eu vou dar aula de noite, mas se eu pegasse a turma de vocês à noite, eu só daria aula de noite. Eu tenho aula de noite também, só que um dia só, aí dá para eu segurar a peteca. Entendeu? Agora 3 dias fica dose, porque a aula de vocês são 2 aulas, né? Não? Então é por conta disso que eu não estou pegando a turma de vocês, tá?
Só que, ó, quem passar, eu tô entregando um presente pro outro professor, tá? Porque quem passou tá afiado pra cacete. Aí vai chegar lá, aí a professora, e vocês foram bem na prova. Aí vocês podem falar também, pô. A carne já foi a carne já foi malhada. A carne já foi malhada pra caramba. Assim é fácil. Então, é que nem o filme do Tropa de Elite. Ah, eu vou dar aula de experimental. Eu vou dar aula experimental pra vocês. É essa turma aí que vocês vão pegar. Mas vocês têm que passar aqui. Vai ter aula comigo, tem que estar lá. Pô, eu não vou me livrar de vocês. Quem reprovar vai ser comigo de novo. Quem passar tá comigo na org experimental. E eu tenho reclamando da gente, quero ver período. Essa é uma notícia, tá? O período que vem é o senhor que tá com problema. Tá? Os calouros, eles. Olha, não interagem. Peraí. Onde que nós estamos? O poste que tá mijando no cachorro agora? Eles que tem que ter medo de mim, cara. Porque a nossa turma foi muito agradável. E eu tô com maus lençóis? Professor, não é questão de ser medo. É porque a gente interage muito com você. A próxima turma, pelo visto, ela não interage tanto. A gente tentou pra fazer você com que a agradar, aula ela não interagisse. interage. A gente tentou fazer com que a aula fluísse. Não tô em maus lençóis, não, cara. E eu? A primeira fase Tô brincando. Aí, imagina, metade dessa turma com a outra que vai vir. Acho que não combina. Professor, o senhor Professor, é isso? Não combina. Esforcem-se pra passar. Estamos. Professor, pensa nisso, uma turma tão unida, você vai querer separar? Ué, só depende de vocês. Vocês vão botar na cabeça. Eu vou passar em química orgânica, mas para isso tem que começar a estudar e responder decentemente. Né? Na hora que for responder... Eu quero uma aulinha de como responder as perguntas. Podia ser antes da prova? Mas professor, Eu só no próximo período no início do próximo período. Eu coloco lá aquela projeção de Fischer. Vocês estão vendo os centros aqui. Vocês estão vendo o centro aqui. Vocês estão vendo. Aí vocês estão vendo o centro aqui. Aí vocês estão vendo as duas projeções. Eu ensinei na aula de revisão como achar os centros na projeção de Fischer. É para justificar como? Como? Era o cara só achar o centro aqui, pô, tá, da primeira hidroxila, depois, pô, se a outra tá igual é o mesmo, se tá pro outro lado vai estar diferente. Quem botou isso levou o ponto cheio. Entenderam? Se o centro ele tá pra frente, pra esquerda. Não. Era só o cara fazer ali. A resposta completa era o cara dizer isso e dizer que quem estava na vertical, não é? Na vertical a cadeia carbônica tem que estar projetada para trás e na horizontal os grupos estão para frente. No zigue-zague não ia estar assim, né? A resposta completa era você pegar o centro com isso. Mas quem está respondendo só pelo centro já está dando o ponto cheio. eu nem lembro mais que eu votei. Eu nem vou saber qual que é o esquerdo. Mas enfim, era só uma brincadeira do que a gente falou aqui, tá? Pra gravação aí, né? É brincadeira, E é ruim, hein? Pode. Pô, suei pra caramba pra deixar essa turma afiada em média 5. É ruim, é rode, hein? Ó, olha só, vocês estão achando aqui, prepare-se para o inferno na Química Orgânica 2. O couro de vocês vai largar. Vai largar. O Química Orgânica 2 é o capeta. É o capeta. Mas, como vocês estão bem alinhados, como vocês estão um pouco mais fortes, eu acho que vocês não vão ter toda dificuldade. Mas a disciplina é do cacete. Ela é muito densa e difícil. Todas que eu passei. Você falou que reprovou 3. Na sua graduação, qual você está juntando? Que eu reprovei essas 3 pessoas? Não,
As 3? Físico-química, terceira. Não. Química quântica, né? Quântica. Física 3, que é eletricidade, coisa e tal. E cálculo 3. Vamos lá. Quântica. Nosso professor de cálculo falou que ele desmaiou de tanto estudar quântica. Ele teve uma convulsão de tanto estudar quântica. Mas a gente falou que ele teve uma convulsão. Tem no filme aqueles cálculos doidos assim, É. enormes. Mas hoje o computador faz, né? Só que você vai entendendo uma pequena parte de cada coisa, as pessoas juntam tudo e chegam, entendeu? Mas é obrigatório na química. Introdução à química quântica. Introdução. A introdução já é o capeta. Né? Meu Deus. Aquilo não é para ser humano normal. Não é. Não é, pra ser completado. Não É. é por isso que eu fiz química. Mas a introdução dá para levar. A quântica mesmo. É punk. Não. É punk. Eu tava lá fazendo um prato de punk. Não, eu não sei como é que entende não, de verdade. Então, o problema é porque é muito abstrato, envolve cálculo muito pesado. Né? Vamos lá. Ó, pra gente terminar aqui, ó. Só vou passar esse slide pra gente terminar. Olha só. Quando você tem os nucleófilos com o mesmo átomo nucleofílico, que convenhamos, né? Você pode ter uma molécula longuíssima, mas um ponto específico dela vai ser nucleofílico. Por exemplo, eu tenho isso aqui, tá? OH. Onde está o átomo nucleofílico? Lógico que é o oxigênio, né? Então você tem que ter um pouco desse bom senso, certo? E aí vocês estão vendo aqui essa sequência? Todos eles têm o mesmo átomo nucleofílico, que é o oxigênio. Pode ser que nessa aqui você não enxergue. Aí eu vou fazer aqui para você. Ó. É uma carboxila, mas veja que é o átomo de oxigênio. Uhum. Quando é o mesmo átomo, correto? Essa questão de ser polarizável ou não polarizável, muito polarizável, pouco polarizável, cai por terra. É o mesmo átomo. Correto? Então você vai pela basicidade. Correto? Aí qual é a lógica aqui para vocês entenderem? Vem cá comigo, vem comigo. Qual é a lógica disso? Quando uma base é muito forte, ela tem tendência a largar o próton? Não. Então, o que acontece? Ela pega esse próton, correto? Ela pega esse próton. Ela tem uma altíssima afinidade ao próton. Por quê? Porque sem o próton, ela tende a não ser estável. Por isso que ela pega esse próton. Aqui, você não está falando de reação ácido-base, você está falando da substituição nucleofílica a carbono saturado. Substitua o próton, que é o menor eletrófilo do mundo, pelo eletrófilo da reação que você está tratando. Então, essa base, ela vai deixar de estar, né, negativa ou pouco estável, se ela não estiver negativa, se associando à molécula e fazendo a ligação com o carbono. É como se o carbono fosse o novo próton. Entendeu? Ou fui muito... O próton é o menor eletrófilo do mundo. E essas reações você precisa de eletrófilo, seja positivo ou seja parcialmente positivo. É isso. Então, se você tiver algo muito básico, quer dizer que ele tem uma altíssima afinidade a próton, que é o menor eletrófilo do mundo. Então, logo, algo muito básico tem alta afinidade a eletrófilo. É essa a correlação. Esse algo muito básico seria o nucleófilo. Entendeu? Por isso que você falou que tinha um pouco parecido com a
mais o elétrico. Aqui é mais Lewis, né? Entenderam? Qual desses aqui é o mais básico? Esses dois aqui são muito parecidos. Esse aqui é ânion de álcool. Presta atenção, gente, já vou liberar. Esse aqui é ânion de álcool. Entenderam? Eu pego um álcool e tiro o ânion, que nem eu mostrei aqui pra vocês, aquele álcool. Ó. Eu pego o álcool, né, e transformo ele num ânion. É isso aqui. Isso aqui é uma hidroxila. Na verdade, eles têm praticamente a mesma basicidade. Eles são muito mais nucleofílicos do que carboxila. A carboxila é muito... Esse oxigênio, apesar de estar com carga negativa, se estabiliza por efeito de ressonância e é muito menos básico. Portanto, ele aguenta ficar negativo de melhor forma comparado ao oxigênio, que não tem esse efeito de ressonância. Então, ó, esses aqui vão ser muito mais fortes que esse. Certo? E por que o álcool e a água são os mais fracos de todos? Porque são neutros. E ao se ligarem ao eletrófilo, o oxigênio passará a ser positivo. Então, por isso que eles são os menos nucleofílicos de todos. Entenderam? Os dois primeiros são muito básicos, né? Muito básicos. O do meio, ele é muito pouco básico, certo? E esses aqui são extremamente pouco básicos. Qual é a basicidade da água? Como é que eu sei a basicidade da água? Epa. Esse é o do ácido clorhídrico. 15,7 é o pKa da base, é o pKa para você dissociar água em próton e OH-, não é esse. Qual é a basicidade da água? Como é que eu faço para saber a basicidade de um composto? Eu meço o pKa de quem? Do ácido conjugado, não regrido, tá? É isso aí. Valeu? Que vai ser aproximadamente 1,7 negativo. Então, a água é muito pouco básica. Os álcools também estão por volta de menos 2,5. pKa do ácido conjugado. Para saber basicidade, você tem que ver o pKa do ácido conjugado. Estão liberados por hoje. Bom feriado para vocês. Isso pode botar essa aula lá no ar? Hoje, né? Vou É tentar. porque senão amanhã, se feriado, você não vai ficar trabalhando. Vou tentar botar. Tá, Bom, e a gente já pode começar a fazer as listas, não sei aquelas mesmas. agora. Tá lá no AVA quais são as listas para fazer. Tá bom?